Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, eu tenho uma convidada super especial que vai falar para a gente sobre comunidades de inovação. E eu já vou chamar ela aqui, a Marisa Freitag. Seja bem-vinda! Obrigada, Eliane. Que delícia estar aqui, ainda mais com esse tema maravilhoso, né? Falar de comunidade de inovação. Estou muito feliz e muito grata pelo convite, Maravilha. né? Imagina, vai ser um prazer, né? E a Marisa, para quem não conhece, eu vou fazer uma breve abertura, mas a intenção depois é que ela se apresente, né, e fale um pouco da sua trajetória. Ela é coordenadora de comunidades no projeto Ecossistemas Locais do Impacto Hub Brasil, consultora de inovação, mentora de startup, advogada consultiva para novas tecnologias de empreendedorismo. E também é especialista em marketing, né? E também no fomento de ideias e desenvolvimento de negócios em incubadoras. Essa é a Marisa. Marisa já fez muitas coisas, né? A gente tenta andar por vários caminhos ali, né, Eliane, para se encontrar. Eu acho que resume um pouco de mim essa bio aí, a advogada que estudou marketing, que estuda inovação, né? E que adora trabalhar negócios em incubadoras, e pessoas, e comunidade. Então, essa é a Marisa. Que legal, que legal. Mas, Marisa, assim, vamos começar Conta um pouquinho da tua trajetória e como é que essa temática, como é que a temática da inovação, das comunidades, chegou, então, à tua vida? Eu acredito, Eliane, que, na verdade, eu sempre vivi comunidade. Então, para mim, eu venho de uma região onde eu nasci numa comunidade, né? Fui criada em comunidade. Quando a gente fala assim, o que é comunidade, Marisa? Comunidade é um grupo de pessoas, né, que trabalham juntas, têm um propósito juntas, se respeitam, né, e compreendem umas às outras. Eu cresci em comunidade, como eu disse, porque eu participava desse momento, desse aconchego, numa comunidade de origem alemã, né, que a gente fala, lá no interior do Rio Grande do Sul, na região noroeste. Eu cresci dentro de comunidade. Então, quando a gente fala comunidade, eu lembro muito da comunidade da igreja, da comunidade de clube de mães. Então, comunidade na minha vida sempre foi presente. Durante muito tempo eu me afastei, né? Fui para a capital, tive ali meu envolvimento com inovação já no primeiro ciclo da minha carreira. Trabalhei anos numa empresa de tecnologia, 8 anos eu trabalhei na telefonia quando surgiu no Rio Grande do Sul, né? Então, naquela época não se falava muito em comunidade, mas sempre estava lá, né? Essa necessidade de conexão com o outro, enfim. Isso foi surgindo, foi caminhando dentro de mim e, principalmente, eu digo assim, quando o filho nasce, e eu sou uma mãe que sempre fala dos filhos, então, quando os meus filhos nasceram, eu voltei muito para a comunidade, né? Eu digo que eu dobrei meu joelho, voltei a ter fé, voltei a me conectar com tudo que tinha ao meu redor, porque eu vi que sozinha eu não era capaz de exercer essa função tão maravilhosa de ser mãe, né? De educar uma vida ali, de estar presente para os filhos, né? Que estavam comigo, então precisei voltar muito nisso. Então é uma questão muito profunda, muito do meu ser. E hoje eu tenho essa grata, vamos dizer, essa missão, assim, de trabalhar a comunidade, né? O Impact Hub Brasil me recebeu como coordenadora de comunidades. Eu trabalho nesse projeto de ecossistemas de inovação, né? Que é trabalhar as comunidades de inovação, considerando que elas são um ecossistema, fazendo analogia mesmo ao ecossistema que a gente tem na vida biológica, né? Onde existe ali toda uma troca, todo um processo de dependência de uma espécie em relação à outra, existe toda uma relação estabelecida, onde todas as plantas dessa biosfera precisam de sol, né? Então, a gente trabalha muito essa questão de ecossistema de inovação, muito parecido com o ecossistema de biológicos, né? Uhum. Então, existem lá as grandes empresas, existem as pequenas, mas todas precisam ter acesso ao sol, todas elas se retroalimentam. E isso tudo hoje faz parte do meu viver. Então,
eu participei de muitas comunidades, sou essas comunidades no meu ser, né? A comunidade de inovação de Lages é que me puxou de volta para a inovação, então sou muito grata. E participar mesmo, desenvolvimento do pensamento empreendedor, desenvolvimento de empresas, e isso tudo sempre pensando de forma como a comunidade pode se desenvolver em conjunto, né? Em vez de competição, a gente fala de coopetição, a gente fala de o que um pode fazer pelo outro. Então, além de ser muito bonito, além de ser muito inspiracional, é muito prático também. Então, a gente também precisa observar esse lado, assim, o quanto a gente consegue se ajudar, o quanto um consegue fazer o outro maior e melhor, né? É verdade. Eu sempre digo, né, que a gente não precisa ser a melhor, a maior organização do mundo, né? Mas a gente precisa ser a melhor pessoa ou organização para esse mundo, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com a questão de uma geração de uma comunidade diferenciada, né? De uma comunidade que pensa coletivamente, né? Que pensa em desenvolver o seu entorno e tudo mais, né? E aí eu ia te perguntar, assim, já, Marisa, o que vem a ser a comunidade em si, né? Tu estás hoje em Santa Catarina, mas já trabalhou aqui no Rio Grande do Sul e trabalha, enfim, né? São dois ecossistemas muito fortes aqui que a gente tem no país, né? E eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse conceito, assim, o teu conceito do que é estar em comunidade. Então, o meu conceito é muito meu, assim, né? Não sei se ele reflete algum livro, mas é de tudo que eu já fui vivendo e aprendendo, né? A gente sempre fala que a comunidade, ela tá construída ao redor de um pensamento, ao redor de um propósito, né? Estar em comunidade é você estar com pessoas que pensam da mesma forma que você, têm os mesmos valores, ou pelo menos elas se respeitam naquele posicionamento, naqueles valores que eles estão inseridos, né? Se trabalhar uma comunidade, você precisa entender quem são as pessoas que estão ali, né? E por que elas estão ali. Então, não basta que a comunidade tenha um propósito, ela precisa também ter pessoas que assumam as responsabilidades para si, para trabalhar os propósitos dessa comunidade, né? Então, quando a gente fala seja o tipo de comunidade que for. A gente está falando aqui de comunidade de inovação, mas se a gente falar da comunidade de colecionadores de tampinha de garrafa, as pessoas conseguem imaginar que são pessoas que são apaixonadas por tampinhas de garrafa, né? Que têm um propósito de colecionar essas tampas e que entre si existe ali uma troca. Essa que eu ainda não tenho, eu vou trocar ali com a Eliane, vou fazer essa troca. Então, existe uma troca na comunidade, né? Existe um momento de encontro, onde a gente confraterniza, onde existe uma exposição de ideias, né? Onde se reforça esse sentido de comunidade. Então, quando a gente fala comunidade, a gente fala todo um sistema complexo, né? Esse sistema ele é tão enraizado, tão complexo, que ele acaba, quando falamos em ecossistema de inovação mesmo, ele está enraizado na cultura mesmo das pessoas, né? Então, quando você fala, Marisa, como é que é esse ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul, como é que é o ecossistema de inovação de Santa Catarina, eu posso te dizer que são ecossistemas que, em si, eles têm propósitos muito similares, são muito parecidos, são puxados por pessoas que têm, às vezes, até o mesmo entendimento sobre as questões que são levantadas dentro de um ecossistema de inovação, né? O que muda nisso tudo? Eu tenho uma posição muito forte, são as pessoas que estão fazendo a comunidade, né? Então, a comunidade reflete, sim, quem são os seus indivíduos, quem são as pessoas que estão ali, né? O ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul é um ecossistema já antigo, bem antigo, ele já trabalha muitas coisas, a gente sabe. A capital, principalmente, tem uma construção bem forte, bem antiga desse ecossistema. Então, imagina quantos anos já está ali as instituições de ensino bem enraizadas, né? Eu lembro daquela Marisa lá do interior, que tudo que ela queria era ir para a capital, né? Porque lá tinha muito mais acesso, lá o ecossistema já estava desenvolvido e ela nem sabia que era isso que ela queria, né? Que essas eram as palavras, né? Então, o Rio Grande do Sul tem muito isso. O que eu observo do meu lugar de fala, né? Eu enxergo muito o Rio Grande do Sul, às vezes, hoje, com essa expansão de atender 7 estados diferentes, com 10 ecossistemas diferentes que a gente acompanha, enfim, o Rio Grande do Sul, ele às vezes, ele está um pouco precisando sacudir, sabe?
Ô, gauchada, é o que eu sinto, tá? É o meu lugar de fala, assim. Muita gente muito competente, com muitas características de desenvolvimento de comunidade e que talvez precise voltar a entender quem é, o que está fazendo, o que está puxando. E tem muita coisa boa sendo feita. E às vezes talvez não seja nem essa reflexão, Eliane, talvez seja mostrar o que está sendo feito, sabe? É um desafio. É um desafio, é verdade. E a gente viu, né, Marisa, assim, nesse semestre passado, se a gente for olhar, todos os eventos que houveram de inovação, sabe, aqui no eventos internacionais em Porto Alegre. Então, olha a grandiosidade do nosso estado, tudo, né? É gigante. Tem, né? É gigante. Muita gente. E quando eu vi, tipo, o pessoal de Santa Maria, por exemplo, levando 200 empresários para esse evento, eu falei, uau, né? Então, não é só Porto Alegre vibrando, é o Rio Grande do Sul inteiro vibrando inovação, né? O que a gente pode fazer na comunidade de inovação do meu município que venha da capital ou que venha de um outro ecossistema parecido com o nosso, como é que a gente pode interagir? Eu vi isso muito forte acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, tenho muito orgulho disso, acho que isso é fantástico, né? O ecossistema de Santa Catarina faz isso também muito bem, né? Aqui acontecem alguns eventos fabulosos. Na semana retrasada, a gente teve aqui o Startup Summit, onde estava todo... O Gauchada estava aqui, né? Imagina, então, veio todo mundo para Santa Catarina, Florianópolis pulsante, sabe? Todo mundo visitando os espaços de inovação. Foi muito além do Startup Summit. Então, foi muito antes e muito depois que tudo continuava vibrando inovação aqui, né? Então, as comunidades se reunindo, marcando encontros em Floripa. Foi incrível, assim. É realmente incrível observar esses dois estados, os ecossistemas que estão ali, a quantidade de pessoas interessadas em fazer e essa necessidade de oxigenar, de ter bastante entrantes, de ter mais pessoas pulsando essa inovação, né? E quem já fez muito esse movimento de pulsar, de organizar evento, de buscar conhecimento, essas pessoas todas serem os mentores da sua comunidade, né? Às vezes eu tô cansada de organizar evento. Eliane, eu não quero mais organizar evento, eu tô tão cansada, eu já fiz tudo isso, eu já fui lá até para o exterior buscar informação, eu já trouxe para minha comunidade. Agora, essa pessoa, ela não precisa mais fazer isso. Ela precisa puxar a gente para começar a pulsar, para ela poder subir e ser uma mentora do ecossistema, enquanto outros estão ali pulsando. E lembrar quem está pulsando que tem que puxar gente nova para dentro, para explicar como é que faz, para que esse sistema continue acontecendo e a gente não adormeça mais nesse processo, porque a inovação é renovação, é extremamente necessária para que a gente consiga evoluir como comunidade, como ecossistema, né? Como buscar os nossos caminhos, né? Com mais amplos que eles sejam. É verdade. E eu comecei a lembrar agora de umas coisas assim com a tua fala, né? Dessa questão de inovar ser das pessoas, né? A inovação ela acontece se tiver pessoas dispostas, né, a se lançar nessa arena, né? Que a gente sabe que é uma arena às vezes muito difícil, né? De empreender, enfim, trazer uma ideia aí para o mundo, né? E me tocou muito aquela questão assim que talvez tu também contemple, que é a diversidade, a importância da diversidade nessas comunidades, né? Como é que tu tem visto isso? Conta um pouquinho para nós sobre essa questão. Ela é extremamente importante. Que bom que tu tocaste nesse assunto, assim. Porque imagina uma mesa de pessoas que pensam iguais. Todo mundo pensa igual. As decisões vão ser padrão, vai ser tudo exatamente nos conformes. Ninguém briga, não tem conflito, tá tudo certo. E aí o que acontece? Nada. Marasmo, zona de conforto. A inovação ela acontece e a evolução acontece quando acontecem os conflitos, quando a gente começa a entender que precisamos de pessoas diferentes. Então, quando eu enxergo sempre o meio copo cheio ou o meio copo vazio, né? Eu preciso de pessoas que me complementem e que pensem muitas vezes da forma contrária a mim. Porque se eu não tiver essas pessoas do meu lado, a possibilidade do meu crescimento acontecer é muito menor. E quando eu falo comunidade, né? Eu falo no sentido de que nós precisamos estar atentos a isso para não nos cercarmos de pessoas iguais, para a comunidade não ser só de pessoas iguais. Quando eu falo da comunidade de tampinhas de garrafa, lá dentro tem os indivíduos que são diferentes e que vão provocar. E assim no ecossistema de inovação também. Esses indivíduos são extremamente importantes para que essa comunidade se mantenha viva,
né? Para que os conflitos aconteçam, os conflitos são de amadurecimento, sempre acabam deixando a situação diferente do que foi encontrada. E o que é isso? Isso também é inovar, né? Então, ter pessoas diferentes, com pensamentos diferentes no nosso grupo, melhor. E aí, claro, não preciso nem falar das questões de diversidade, de etnia, enfim, de todo tipo de diversidade, né? Se a gente entrar agora nessa discussão, a gente vai ficar 2 horas aqui conversando o quanto é importante você ter muito mais possibilidades dentro de uma comunidade que levam para essa evolução, né? Então, a gente não pode esquecer. A gente trabalha muito, quando nós trabalhamos comunidade de inovação, a questão do ecossistema biológico, porque nós precisamos ter todos os tipos de espécimes ali. Se nós não tivermos todos os tipos de espécimes, nós não temos uma floresta, um ecossistema equilibrado, nós vamos ter uma plantação de soja. Ecossistema não é uma plantação de soja. Quando você está cercado de pessoas que pensam exatamente iguais, você é igual, a tendência é que se mantenha no marasmo, e aí começa a decadência dessa comunidade, né? Porque ninguém mais ninguém te provoca para andar para frente, ou então para discutir algumas questões que podem estar ali só embaixo do tapete, esperando que alguém fale. E se ninguém nunca falar, aquilo não se resolve, né? Então, cria, inclusive, situações bem diferentes, né, para serem solucionadas por essa comunidade, talvez num futuro com uma onda muito maior, né? Uma outra coisa que me veio agora também, Marisa, eu disse, as minhas entrevistas, elas veem muita coisa na hora, né? Mas acho que é muito pertinente, um outro item que eu queria que também, talvez, comentasse, de trabalhar com áreas diferentes, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade. Como tu enxerga e como é que tu faz, até no teu trabalho, assim, essa interação, porque eu acho que é muito rico. Eu vim de um programa de mestrado e doutorado interdisciplinar, e para mim, assim, me fez uma baita diferença no profissional que eu sou hoje, porque eu trabalhava com outras pessoas que não tinham nada a ver com a minha atividade profissional, né? E me parece muito pertinente também para as comunidades, né? Com certeza, assim, quanto mais diferentes estiverem na mesa, mais visões nós teremos sobre a mesma coisa. Então, se nós estamos fazendo uma análise, quanto mais diversidade na mesa, mais completa essa análise vai parecer no final. Então, todo o planejamento pode ser uma coisa muito simples. Vamos organizar um evento na nossa comunidade de inovação, de empreendedores de inovação. Vamos falar de empreendedorismo. Quanto mais pessoas diferentes estiverem nessa organização, melhor. Por quê? Nós vamos lembrar de todos, né? Então, um caso bem simples de fácil compreensão. Nós temos um evento sendo organizado de empreendedorismo feminino. Se não tiver mulher nessa banca, nessa organização, que tipo de evento vai acontecer? Um evento que foi visto pelo olhar dos homens. E quem é o objetivo? As mulheres. Então, nós, mulheres, precisamos estar nessa organização desse evento. É uma coisa muito simples de fácil compreensão, fora todos os demais, né? É pensamento diferente, porque nós temos pessoas com pensamentos bem diferenciados, assim, né? Então, um veste o chapéu preto, o outro bota o chapéu vermelho, um vai criticar, o outro vai defender. Então, isso se torna cada vez mais completo, né? Quanto mais completa essa mesa, mais completa é a entrega, né? E aí, por isso que nós também precisamos estudar matérias diferentes. Então, por exemplo, a advogada Marisa, que estudou marketing, está estudando inovação, ela precisou abrir essa mente para conseguir ser a Marisa que eu sou hoje, né? Então, buscar o máximo de coisas diferentes para que nós nos tornemos cada vez mais completos. Eu ainda sei que eu não estou completa, o quanto eu quero estar. Então, eu pergunto, o que mais eu preciso aprender todos os dias? E vou buscar, e nos lugares mais diferentes, assim. Então, é muito gostoso quando faz sentido, né? Tem que fazer Exatamente, sentido. Né? E assim, conversar com outras pessoas que não tem nada a ver com a tua área mesmo, um engenheiro, o pessoal da saúde, todos eles vão ajudar a gente a ver o problema, a ver uma solução, porque a gente está procurando de forma diferente, né? E, Marisa, olha só, pensei agora também nessa questão que a gente está vivendo hoje, da sustentabilidade, né? Que eu acho que é uma outra temática também que é muito pertinente, né? Eu estou muito engajada dentro dessas propostas, dessas visões, assim, que tragam empresas, startups, que tragam maior sustentabilidade para o mundo, né? Para a gente construir realmente um futuro
melhor para todos, né? Como é que tu enxergas isso? O que tu tem visto? Como é que está essa temática dentro das comunidades que você participa? Eu acredito, Eliane, que assim é uma temática que ela não pode nunca deixar de ser abordada, né? Eu sou muito apaixonada por incubadoras de startups, incubadoras de empresas, enfim. E uma das temáticas, uma das análises, eu trabalho bastante validação de ideias, né? Na validação a gente sempre aborda a questão de sustentabilidade. Né? Não dá para eu pensar hoje, 2022, uma empresa que não esteja alinhada com a sustentabilidade. As incubadoras eu sempre aconselho, não pode nem admitir. Você não pode aprovar numa banca uma startup hoje que esteja trabalhando um produto que ainda agrida a questão da sustentabilidade. Né? Então, é um fator de filtro. Todas as incubadoras com as quais eu me relaciono, sempre tento colocar essa questão de filtro, que a sustentabilidade isso não tem como deixar, tipo, nem existe mais essa possibilidade. Entende? Só vai criar uma questão de que contenha ainda hoje um produto que tenha muita poluição agregada, ou então um produto que não englobe aquele pensamento daquele grupo de pessoas que você está defendendo, cara, não faz nem sentido. Eu não consigo aceitar. E eu sou bem radical nisso, assim. Incubadores, não aceitem esse tipo de projeto. Que se vocês estiverem aceitando, vocês estão assinando embaixo, sabe? Então, e uma coisa, Marisa, que eu vejo que às vezes não é nem a nossa questão só de validar, mas o próprio mercado não valida, né? Ele já exclui direto, né? É uma coisa assim que não tem volta, né? Eu sempre digo para as pessoas que eu me relaciono assim nesse sentido, né? Tu vai ter que mudar em algum momento, se for mais para frente ou agora, enfim, a escolha é tua, mas não tem muita saída, né? Porque realmente assim, as pessoas não vão mais querer trabalhar numa empresa que não é sustentável, né? Não vão querer comprar o teu produto e os talentos, né, que a gente perde, porque essa gurizada que está vindo agora, eles estão muito antenados, né, em que tipo de empresa, de que tipo de cadeia de negócios eu gero, né? Então, Exatamente. acho que é muito dentro dessa questão, né? Ainda mais essa galera que está cuidando das suas próprias jornadas, né? A gente fala de comunidade, mas a gente está falando de vários indivíduos, de novo, e cada indivíduo tem a sua jornada. E quando a gente tem pessoas que estão assumindo as suas próprias jornadas, elas não toleram mais, né? Tem atitudes que não se tolera mais. Hoje em dia, nesses estudos, inclusive, do marketing, a gente entende que estuda cada vez mais que o marketing hoje é verdade. Né? O mínimo que você pode dizer para o seu consumidor, para quem está comprando teu produto e serviço, é a verdade. É o mínimo. Não se aceita mais campanhas enganosas, não se aceita mais traços de entregas que não são pertinentes, né? Então, uma empresa poluidora que vem falar em sustentabilidade, dizendo, é porque agora eu uso menos produto tal e agora eu agrido menos a natureza, a gente já olha para esse produto e fala, né? Então, é baseado na verdade, é baseado no que tem. Então, se não for sustentável, não vai vender. E tem muito agora essa questão do ESG, né? Que na verdade é como colocar sustentabilidade dentro das organizações, né? Que tem essa questão de que se essa pauta não estiver na estratégia da organização, não adianta. Aí vai acontecer isso que tu comentaste agora. Empresas fazendo uma publicidade meio que enganosa, né? Para inglês ver, que eu digo, né? Mas no dia a dia isso não gira no pulsar da organização. Então, não vai adiantar. É isso que tu falaste lá no início, assim, tudo é propósito. Quando a gente começa a analisar propósito, a gente enxerga propósito em tudo. A gente enxerga o propósito dentro da empresa. E se a empresa não tiver um propósito muito bem fixado, muito claro para todas as pessoas que trabalham nessa organização, acaba não conseguindo entregar algo inteiro, verdadeiro na ponta. Né? Você tem o propósito é o lucro, é a margem de lucro, é o percentual, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso acaba refletindo lá na campanha que o marketing vai fazer. Você não acaba não conseguindo entregar. Nós estamos trabalhando agora a sustentabilidade. Você não consegue entregar se você está só buscando um número, né? Então, um dos erros que hoje as corporações, as grandes empresas, pequenas empresas estão cometendo ainda é
fixar no lucro e não no problema que elas resolvem, sabe? Então, é uma questão muito profunda e muito direta. O propósito de corporação, o propósito de comunidade, o propósito de jornada, propósito, como você mesmo falou. Nesse lugar, o meu coração também está quente quando você fala em propósito. Eu também falo em propósito. Tudo tem propósito, né? O Golden Circle aqui para desenvolvimento de comunidade está rodando, né? O porquê que a gente está junto, como que a gente faz as coisas acontecerem, o que a gente vai fazer para a nossa comunidade fluir, está sempre presente na nossa vida. Ai, que delícia. Marisa, já estamos no finalmente da nossa não entrevista. Acredito, a gente Eu te mal falei, começou. mal começamos, tínhamos uma pauta gigante aqui, mas eu disse, não vai dar tempo. Mas, olha só, a notícia boa é que a Marisa vai deixar aqui as suas redes sociais, vai deixar os contatos, né, para quem quiser saber mais, né, quiser evoluir aqui nesse bate-papo legal sobre comunidades. Como é que faz, Marisa? Então, tenho a minha rede social, que é o @marisafreitagbr, que vocês me encontram aí nas redes, e também tem o Impact Hub Floripa, né? Que é o que a gente trabalha juntos, né? Então, chama o pessoal lá, quero saber mais sobre desenvolvimento de comunidade, sobre gestão de comunidade, toda a galera do Impact Hub está ali junto, que pode ajudar a responder. Então, né, a gente está junto nessa busca ali sempre de se encontrar, de buscar a melhor forma de gerir uma comunidade que está sempre em evolução e é bem orgânico, mas nós temos algumas dicas ali que a gente trabalha também, né? Maravilha. E última pergunta agora para a gente finalizar. Eu queria que tu deixasse uma dica, um livro, o que te inspirou na tua jornada, ou está te inspirando agora, né, durante o teu processo profissional? Acredito que, além dessa questão do propósito, eu tenho feito uma análise muito profunda do quanto os indivíduos são importantes para uma comunidade, né? Então, não basta que a comunidade exista, preciso que cada indivíduo puxe para si a responsabilidade de tomar ação para essa comunidade acontecer, né? Eu tenho estudado sobre isso, tenho visto muita coisa a respeito, né? E também estou lendo livros. Então, eu trouxe aqui para mostrar para ti, para quem estiver assistindo, o Tribos, que é bem interessante, né? Legal. Então, ele fala do Seth Godin, ele fala que nós precisamos que você nos lidere. Então, é um chamado, né, sobre liderança em comunidade. E também, claro, a nossa maravilhosa Brené Brown, que eu adoro, também é coragem para liderar. Então, penso muito agora, estou refletindo muito sobre isso, o quanto é preciso coragem para liderar, quanto é preciso coragem para assumir a minha própria responsabilidade dentro da minha comunidade, dentro daquilo que eu me propus, o quanto a responsabilidade eu posso parar de dizer que é do outro, o quanto ela é minha. Né? Então, essa questão do indivíduo na comunidade, ela tem me encantado bastante, e da força que a gente tem, e o quanto nós somos contagiosos. Nós contagiamos. E quanto a gente impacta, né, Marisa? Parece bobagem, mas assim, a gente impacta as pessoas, o universo, né? Então, assim, o quanto é importante a gente realmente olhar para si, olhar para o outro de uma forma mais empática, né? E criar realmente essa responsabilidade aí para com o mundo, né? Porque a gente precisa construir algo melhor, né? E está nas nossas mãos. Marisa. Exatamente. Muito obrigada. Foi um prazerzão falar contigo aqui. A conversa fluiu maravilhosamente, né? E eu te agradeço as pessoas que estão aqui também nos ouvindo pela Vale TV e mais o programa As Pessoas Inspiram. E agradeço, até semana que vem. Tudo de bom. Beijo, gente. Um abração.